Olá, seja muito bem-vindo à Igreja Adventista Central de Governador Valadares. A programação já vai começar, mas antes preciso te dizer algumas coisinhas. A primeira é que estamos muito felizes em ter você aqui conosco. A segunda é que, como igreja, somos o corpo de Cristo. Adorando nos lares, em templo ou em qualquer outro lugar, estamos imprimindo as digitais do Criador em nós. Somos um povo que se levanta na tribulação e louva o nome de Deus, porque sabe, apesar de tudo, que Ele nunca nos abandonou. Somos os que ficaram, os que escolheram, os que choraram e sofreram, e os que um dia herdarão o reino dos céus, sem mais lágrimas, mais morte ou mais dor. Nós somos os que escolhemos acreditar numa manhã de vitória ao lado de Jesus. Por que você não experimenta viver isso com a gente? Acesse nossas redes sociais e confira os horários das nossas programações. Esperamos te ver aqui mais vezes. Agora prepare-se para um momento de encontro com o Criador. Igreja Adventista Central de GV, uma comunidade de fé e esperança. Boa noite, seja muito bem-vindo a mais uma transmissão do culto da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Governador Valadares. É muito bom estarmos aqui para fortalecermos nossos laços com Deus e nossa fé. E não se esqueça, você pode também compartilhar o link do nosso canal para que outras pessoas também possam ter acesso a essa programação. Nós também estamos presentes em outros meios de comunicação, que são o Facebook e o Instagram. Nós adoramos a Deus de várias formas, em orações, músicas e também quando devolvemos a Ele aquilo que Ele nos dá. Para facilitar esse processo, foi criado o 7Me. Você já conhece? Se não, preste atenção no vídeo a seguir. A Igreja Adventista do Sétimo Dia possui mais de 20 milhões de membros. Só na divisão sul-americana somos 2,5 milhões. E para alcançar mais pessoas para o reino de Deus, precisamos e devemos utilizar todas as ferramentas que estão disponíveis ao serviço da salvação. A tecnologia é uma delas. Computadores, smartphones e o acesso à internet transformaram nossa vida. Mas, independentemente das mudanças, uma coisa permanece: a essência. Chamar um táxi através de um aplicativo ainda possui a mesma essência: o transporte. Acessar sua conta bancária pelo smartphone continua a ter o mesmo sentido: a administração dos recursos financeiros. E a essência de conversar com nossos amigos por um aplicativo de mensagem instantânea continua sendo a nossa necessidade de se comunicar. Pensando nisso, a divisão sul-americana desenvolveu o 7Me. Ele é um espaço para membros e amigos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por meio de seu sistema online e aplicativos, o 7Me é uma nova forma de nos relacionarmos e comunicarmos com os nossos membros da igreja, porém com a mesma essência: a salvação. Para acessar o sistema, o membro deve se cadastrar e, em seguida, irá receber sua senha de acesso. Caso não receba, deve atualizar seus dados na secretaria da sua igreja local. Os amigos também podem acessar o sistema usando suas credenciais do Google ou Facebook. O membro da igreja pode criar seu login e atualizar seus dados pessoais. Para fortalecer o relacionamento, criamos uma área em que o membro pode solicitar sua transferência de igreja e acompanhar o processo. Pensando na transparência, desenvolvemos uma área exclusiva de verificação de finanças, onde o membro terá acesso à prestação de contas da igreja local. O sistema ainda oferece uma área para a devolução de dízimos e ofertas, onde o usuário, seja ele membro batizado ou não, poderá agendar via débito online ou cartão de crédito. Além disso, temos uma aba com informações em que é possível saber o direcionamento dos dízimos e ofertas. Na área de extratos, o usuário pode configurar o recebimento de seus comprovantes. Desta forma, o relacionamento da igreja com seus membros e amigos se torna mais próximo, transparente e acessível, pois todas as informações ficam integradas em uma única plataforma. É simples, efetivo e prático. 7Me, um novo formato,
a mesma essência. Para ter acesso ao ZMI, basta você apontar o leitor do QR Code do seu celular para o código que está aparecendo na tela. Esse mesmo código aparecerá em outros momentos ao longo da nossa transmissão. Chegou nosso momento especial de oração, onde juntos entraremos na presença de Deus e entregaremos a Ele nossos pedidos e agradecimentos. Deus tem grandes promessas para aqueles que confiam em seu poder. Boa noite, igreja. Saudade de vocês. Quanto tempo, né? É tão bom estarmos juntos. Daqui a pouco, se Deus quiser, logo estaremos todos juntos novamente. Mas a gente fica com saudade principalmente dos mais velhos, né? Porque não estão podendo ir na igreja, não estão podendo ir sair. Mas o Senhor é conosco. Daqui a pouco tudo vai passar, vamos poder nos expor novamente. Que Deus nos abençoe, né? Continue nos abençoando e estendendo as suas bênçãos sobre nós. Bom, vamos meditar, vou ler as palavras do Salmo 91, que é um salmo que nós estamos sob a proteção de Deus. E é tão bom a gente saber que estamos sob a proteção do Altíssimo, né? E começa dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Diz o Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o Deus em quem eu confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as tuas penas e sobre as tuas asas estarás seguros. E na tua verdade é pavês e escudo. Não te assustes do terror noturno, nem da seta ou da flecha que voa ao meio-dia, nem da peste que propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os teus anjos darão ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Como é bom a gente ouvir essas palavras do salmista e trazendo para a gente, para o nosso coração, momentos tensos que a gente está vivendo, que a gente não viveu ainda e a gente não sabe ainda por quanto tempo a gente vai ficar dessa forma, mais tranquilo em casa, mais isolado. Mas a gente, nesse salmo, a gente tem a certeza que o Senhor vai estar conosco e nada vai nos atingir. E o último verso diz que o Senhor vai dar ordem ao nosso respeito para que os anjos nos guardem. E esse é o nosso desejo para vocês, que a gente seja guardado em todos os momentos, em todas as situações. Nós sabemos que o Senhor estará conosco e Ele cuida de nós. Como é bom a gente saber disso, né? E que nós podemos chegar, que nós podemos procurar o nosso Deus e Ele vai estar sempre lá, sempre disposto a nos abraçar e nos proteger. Neste momento, a gente vai orar e pedir ao Senhor, continuar pedindo proteção, que Ele possa continuar nos cobrindo com as tuas asas e debaixo das tuas asas nós vamos sentir seguro. Oremos. Grande Deus, maravilhoso Pai que estás nos céus, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Pai querido, estamos vivendo momentos difíceis, momentos tensos, momentos que nós ainda não havíamos passado enquanto estamos aqui. Mas nós sabemos que o Senhor, com a tua bondade, com a tua misericórdia, o Senhor nos abraça, o Senhor está conosco, o Senhor nos protege. E assim como esse salmo nos disse, que o Senhor está nos protegendo, o Senhor está cuidando de nós. Pai querido, neste momento nós pedimos por todos os lares da nossa igreja, por todos os irmãos, onde quer que estejam, Senhor, perto, longe, que sejam guardados e protegidos por Ti. Pai querido, em algum momento nós muitas vezes nos sentimos tristes, nos sentimos sozinhos, mas nós sabemos que o Senhor está cuidando de nós. Mesmo em meio a toda dificuldade que estamos passando, mesmo em meio tão assustador que a gente ainda não viu, que a gente não tinha vivido,
mas nós sabemos que o Senhor nos abraça, que o Senhor cuida de nós. Por isso, Senhor, te agradeço por tudo. E entrego, Senhor, a tua igreja nas tuas mãos, que o Senhor possa cada dia estar cuidando de nós e nos momentos difíceis. Nós sabemos que o Senhor vai nos carregar, que o Senhor vai estar conosco, nos abraçando. E louvado seja o teu nome por isso, Senhor. Abençoe os nossos lares. Abençoe também se houver alguém doente, se alguém... Eu não conheço as necessidades de muitos dos nossos irmãos, mas o Senhor conhece. Por isso, Pai, peço por cada dificuldade que os nossos irmãos possam estar enfrentando, doença na vida, em relacionamento, seja lá o que for, nós não conhecemos, mas que o Senhor proteja, que o Senhor guarde e nos entregamos, Senhor, em tuas mãos e te louvamos e agradecemos, não porque temos mérito algum, mas em nome de Jesus, amém. Agora nós vamos ouvir um louvor especial para encher o nosso coração de alegria, trazer paz e harmonia. E que Deus nos abençoe, te abençoe e esteja conosco sempre. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou. Por qual razão o meu Salvador a mim se resgatou. Mas eu sei que tenho crido, estou bem certo que é poderoso. Guardarás o meu tesouro até o fim chegar. Não sei que de mal ou bem aqui enfrentarei. Se mal os áureos o dia vem, se lutas eu terei. Mas eu sei que tenho crido, estou bem certo que és poderoso. Guardarás o meu tesouro até o fim chegar. Não sei o dia em que verei Jesus aqui voltar. Se de manhã ou se à tarde vem pra me levar ao lar. Mas eu sei que tenho crido, estou bem certo que é poderoso. Guardarás o meu tesouro até o fim chegar. Boa noite.
Que bom poder falar a você mais uma vez, que bom poder entrar aí agora nesse momento na sua casa, estar com a sua família. Talvez não estejamos nos encontrando pessoalmente, alguns estão indo à igreja aos sábados, outros infelizmente não podem ir, mas temos esse encontro semanal através do YouTube, onde nós podemos compartilhar a palavra. Esse é o nosso culto, é o nosso momento, é o momento da nossa igreja para nós nos conectarmos via internet. Aproveite, mande uma boa noite no chat. Se você está assistindo, se você está participando agora ao vivo, dê um oi aqui no nosso chat. Vamos pelo menos nos cumprimentar, pelo menos saber quem está acompanhando. Que bom que você está conosco. Espero que a bênção do Senhor, que a paz de Deus esteja aí com você. Espero que essa mensagem te encontre com saúde, em boas condições. Nós vamos continuar meditando pela internet. E isso não é ruim. É uma nova forma de nós termos o culto. Mas o importante é que você assista, que você compartilhe, que você leve essa mensagem para outras pessoas também. Nós temos visto que não são muitos que estão compartilhando o nosso link, o nosso canal. Compartilhe. É uma forma de você também propagar a mensagem da nossa igreja para outras pessoas. Não esqueça disso. Dê um curtir aqui e compartilhe isso. Mande para algum amigo. É importante para que as pessoas vejam também o que nossa igreja está fazendo e conheçam a nossa mensagem. Hoje, nossa meditação está baseada no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 3. Se você tiver a sua Bíblia, se você quiser acompanhar, vai ser interessante. Apocalipse, capítulo 3, versos 14 até o 22. Esta é a carta que foi escrita para a igreja de Laodiceia. Nós vamos, então, refletir em cima dessa mensagem. Apocalipse, capítulo 3, versos 14 a 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: Estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essas cartas que compõem o início do livro de Apocalipse, elas possuem 3 interpretações, ou 3 sentidos no texto. O primeiro deles era a realidade local, o momento que Laodiceia, ou a igreja de Laodiceia, estava atravessando, na época em que João escreveu isso, por volta do ano 100 depois de Cristo. A segunda aplicação é uma aplicação para toda a igreja ao longo de todas as eras, o sentido espiritual do texto, a lição espiritual que esse texto nos traz. E a terceira é um sentido profético, onde cada uma dessas igrejas representa um momento da história, sendo o nosso momento esta igreja aqui de Laodiceia. A referência a Laodiceia é o tempo que nós estamos vivendo. Porém, nesta mensagem eu não tenho nem tempo e nem meu propósito de explicar o porquê do período profético. Eu estou mais preocupado aqui em mostrar um pouquinho da realidade de Laodiceia, do que era no tempo que João escreveu e a lição espiritual que isso nos traz. Claro, vai envolver o nosso tempo, mas não estou tão preocupado com a parte profética. Quero mais aqui a lição espiritual desse texto. E qual é ela? Vamos entender um pouquinho aqui o que João está escrevendo. Laodiceia era uma cidade do tempo de João muito desenvolvida, rica e independente do Império Romano ao qual pertencia. Laodiceia é uma cidade que se estabeleceu com algumas características muito importantes para aquele tempo.
ela tinha um forte comércio têxtil, especialmente de uma lã feita de ovelhas de lã negra. O tecido era feito com aquela lã negra e era muito procurado, era muito vendido, porque era um tecido um pouco mais raro para aquele tempo. Laodiceia possuía bancos onde o ouro era negociado, casas bancárias onde vendia muito ouro. Laodiceia possuía uma espécie de uma escola de medicina, onde ali fora desenvolvido um pó para os olhos, para tratar algumas doenças nos olhos. Então isso fez com que Laodiceia se tornasse importante naquele cenário mundial, que Laodiceia se tornasse conhecida. O seu comércio e venda, sua venda de ouro, o seu colírio e a produção têxtil. E é interessante que João vai mostrar justamente que esta era a fraqueza deles. Ele usa um elemento aqui, uma metáfora, para falar que nada disso que Laodiceia produzia era de fato relevante ou que realmente era a riqueza daquela cidade. Vamos entender isso aqui. Laodiceia fora destruída em um certo momento por uma catástrofe natural. A cidade foi devastada. Quando foi para reconstruir, o Império Romano ofereceu seus recursos para reconstruir a cidade, porque era interessante para o Império que Laodiceia estivesse funcionando. É uma cidade que gerava muitos impostos. Então, o imperador queria que a cidade fosse reconstruída de forma rápida. Porém, a história nos conta que o governante da cidade, recusou o auxílio do Império, porque disse que por eles mesmos se reconstruiriam, que eles tinham força suficiente, tinham condições, recursos suficientes para reconstruir a cidade sem depender do Império. E assim a história diz que foi feito. Laodiceia era uma cidade independente. Grave essa palavra é importante. Laodiceia era independente, se achavam autossuficientes. João escreve à igreja dessa cidade e, de alguma forma, a igreja absorveu a cultura daquele tempo, daquele lugar e se tornou uma igreja, de alguma forma, também autossuficiente. Se tornou uma igreja independente, não de governos, não de pessoas, se tornou, vamos assim dizer, uma igreja independente de Deus. Como que uma igreja pode ser independente de Deus? Como que uma pessoa que se diz seguidora de Cristo pode se tornar independente do Senhor? Há um grande perigo aqui, há um grande risco, porque a tendência dessa independência não é negar a fé, não é negar a Deus, não é um ateísmo ou a perda da crença. Essa independência de Deus nos leva a esfriar o nosso relacionamento com Ele, nos leva a enfraquecer as disciplinas espirituais, o culto em casa, o culto com a família, até mesmo a frequência à igreja, embora que eu entendo que agora não estamos frequentando por causa de um medo em relação à pandemia, mas quantos que quando tudo estava normal e depois, quando as coisas voltarem ao normal, ainda vão ficar meio letárgicos em voltar à igreja? Por causa dessa independência. Começamos a achar que não precisamos tanto assim de Deus. Começamos a achar que não somos tão carentes de Deus como realmente somos. Ficamos meio cegos e não percebemos a real situação na qual nós vivemos. João usa esses elementos aqui para falar a Laodiceia e ele pega justamente aquilo que era a força da cidade para mostrar que era a sua maior fraqueza. Lembre? Laodiceia era conhecida por sua produção têxtil, era conhecida pelo ouro que circulava na cidade e era conhecida pela produção daquele pó medicinal para os olhos. Agora, uma espécie de um colírio, vamos assim dizer. Agora, João alega a Laodiceia o seguinte: você diz, verso 17, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, mas não sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Uma cidade, um povo que era conhecido pelos tecidos que faziam, pelas roupas que produziam, mas agora João diz, esse povo está nu. Um povo que era conhecido por ter muito ouro, mas agora João diz, esse povo é miserável, é pobre.
Um povo que era conhecido pelo colírio que produziam. Mas João diz, esse povo está cego. O que acontece é que nós temos a tendência de confiar demais naquilo que nós fazemos, naquilo que nós somos ou naquilo que nós realizamos. Com o passar do tempo, nossa vida espiritual, ela tende a ficar morna, porque passamos a nos acostumar. Passamos a estar acostumados com aquilo que ouvimos, com aquilo que fazemos. Explico. Quando conhecemos a fé, quando abraçamos a fé, nós abraçamos com uma intensidade maior. Tudo é novo. Aprendemos a doutrina da Bíblia, conhecemos a maravilhosa graça de Cristo, ouvimos falar da redenção, ouvimos falar que Jesus irá voltar e isso aquece os nossos corações. Ficamos ansiosos, queremos falar, queremos pregar, queremos que Jesus volte logo. Você se lembra de quando você se preparou para o batismo? Se você já foi batizado? Ou se você ainda não foi, de repente até está se preparando? Você se lembra da empolgação que você tinha, da fé que você tinha? Como o seu coração ardia por Cristo? Como o seu coração estava ansioso por Cristo? Com o passar do tempo, a tendência é que a gente começa a esfriar. Porque vamos nos acostumando. Ouvimos sobre a graça, mas parece que essa é coisa que já ficou no passado. Ouvimos sobre a volta de Cristo, mas o tempo está passando, ele não volta. A gente tende a enfraquecer, a esfriar. Ao mesmo tempo, lutas que tínhamos no passado, pecados que tínhamos no passado, começaram a ser vencidos, começaram a ser deixados para trás. Crescemos espiritualmente. E aí parece que não tem nada mais para mudar. Estou na igreja há 20 anos. Será que ainda há algo que eu preciso fazer? Algo que eu preciso evoluir espiritualmente? Ou eu já sei tudo? Já conheço tudo? Existe um grande risco aqui. A mornidão espiritual. E João fala justamente isso. Aquela igreja, aquele povo, era um povo morno. Não era frio. Não eram frio porque eles não estavam fora da igreja, fora do caminho de Deus. Eles congregavam, eles pertenciam à igreja, frequentavam os cultos. Não era um povo frio, mas também não eram quentes, ou seja, não estavam ligados ao Senhor, não estavam conectados a Deus, não viviam a fé com intensidade. Por quê? Porque se acostumaram com o mundo, se acostumaram com a igreja, se acostumaram com a mensagem, não estavam mais sendo desafiados a ter uma vida diferente. Tudo isso porque passaram a confiar demais nas suas próprias obras e se esqueceram que a salvação vem apenas do Senhor. João usa uma linguagem forte aqui nessa carta. João usa uma linguagem até pesada, mas ele está mostrando à igreja o grande risco que ela estava correndo. João diz assim: eu aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, porque você é pobre. Eu aconselho que você adquira as vestiduras brancas para te vestires, porque você está nu. E eu aconselho que você compre o colírio para ungir os seus olhos, porque você é cego e você precisa ver. Ou seja, João está falando a uma igreja que está acostumada com a vida espiritual, vamos assim dizer, mas não aprendeu a depender de Deus. É uma igreja que confia demais naquilo que ela é e se esqueceu de quem Deus é. Vamos aplicar isso agora ao nosso tempo. Como eu falei, não estou tão preocupado agora com a parte profética. Estou mais preocupado em falar sobre a lição espiritual que isso nos traz. Essa semana eu vi uma pesquisa interessante que faz bem referência ao que estamos produzindo agora, inclusive. Foi uma pesquisa de um grupo dos Estados Unidos, evangélico, famoso por fazer várias pesquisas nas áreas religiosas. E a pesquisa foi simples. Ela foi avaliar como está a assistência a cultos online dos membros da igreja. Então, uma igreja está fazendo um culto online, como nós estamos fazendo. Ela foi avaliar como está a assistência, se os membros estão assistindo os cultos online da igreja. E perceberam que isso está caindo.
Houve uma febre no início, porque todo mundo parou e as igrejas começaram a produzir. Eu vou ver o que a minha igreja está fazendo. E começou, e várias pessoas começaram a assistir. Mas com o passar do tempo, e a pandemia continua, e temos que continuar com o culto online, a assistência começou a cair. Nós fizemos uma pesquisa agora também com a nossa igreja. E a pesquisa revelou que existem pessoas que nunca assistiram um culto como esse, que nós produzimos. E também provavelmente não estão assistindo outros cultos. Minha preocupação é, não estamos com o culto na igreja. Até temos o sábado, mas não são muitos que vão. As pessoas que não estão em nenhum culto, elas estão participando de alguma forma de adoração? Estão ouvindo alguma mensagem? Que não seja nesse momento, agora, domingo à noite, mas estão assistindo em algum outro momento da semana? Seja pela TV Novo Tempo, pela internet. Essas pessoas estão sendo alimentadas da palavra? Ou nós simplesmente nos acomodamos? Não dá para ir na igreja fazer o quê? Será que nós, pela história de vida que temos com a igreja, não estamos até acomodados de alguma forma? Eu não posso ir à igreja. Precisamos despertar. A mudança da situação, a mudança das circunstâncias da vida não devem fazer com que percamos a fé ou percamos o hábito de ter comunhão com Deus e com os irmãos. E se não podemos fazer isso presencialmente, pelo menos precisamos fazer isso online ou de alguma outra forma, mas não se deixe apagar, não deixe que a sua fé enfraqueça. Obviamente, esse culto aqui não é suficiente, é necessário que tenhamos a devoção pessoal, que estudemos nossa lição, que leiamos a Bíblia todos os dias. Mas há um grande fenômeno que está acontecendo no meio de nossa igreja. As pessoas estão cada vez mais deixando de estudar a palavra de Deus. Éramos conhecidos como o povo da Bíblia, o povo que conhecia a Bíblia, o povo que estudava a Bíblia. Mas esse triunfalismo da igreja tem sido o seu maior veneno, porque passamos a nos tornarmos confiantes, arrogantes, orgulhosos e perdemos o básico, a dependência de Deus. Éramos o povo da Bíblia. Hoje somos mais o povo dos videozinhos do WhatsApp, que creem em tudo que chega pela internet. Mensagens esquisitas, mensagens estranhas, mas não conhecemos o que realmente está dentro desse livro. Precisamos voltar ao passado, ao primeiro amor, que é simplesmente depender de Deus. E para depender de Deus é necessário conhecer o que está escrito nesse livro, é necessário ler, é necessário ter comunhão com Ele. Obras que fazemos não nos salvarão. Coisas que fazemos para Deus não nos salvarão. Nossa fidelidade não nos salvará. Apenas a nossa dependência de Deus, nossa crença em Deus, é isso que nos levará ao céu. E é óbvio que se estivermos ligados a Deus, boas obras aparecerão, frutos aparecerão. Mas antes da produção de frutos, precisamos estar ligados à videira. Laodiceia era uma igreja que era forte, que era rica, que era abastada, mas que havia se desligado do Senhor. Será que não corremos esse mesmo risco hoje? Será que o nosso triunfalismo, ao invés de nos aproximar de Deus, não está nos afastando ainda mais dele? Nessa noite, ou qualquer outro momento que você esteja assistindo, eu gostaria de apelar a você. Eu gostaria que você tivesse isso bem claro na sua mente. Nada que possamos fazer nos levará ao céu. É apenas a nossa fé que gerará a salvação. Não porque a fé por si produz, mas porque a fé em Cristo nos leva a reconhecer exatamente aquilo que João está dizendo. A fé em Cristo nos leva a reconhecer que somos miseráveis, pobres, cegos e nus. Ou seja, não há nada de bom em nós. Estamos expostos à vergonha do nosso pecado. E apenas a justiça de Cristo pode nos cobrir. Apenas a justiça de Cristo pode nos salvar. E para que tenhamos acesso a isso, é a fé e a dependência. Depender de Deus, porque eu não sou bom em nada, eu não sou bom para nada. Mas Deus me faz melhor. Quando eu me apego a Ele, quando eu me ligo a Ele, quando eu me conecto a Ele, nele eu cresço, nele eu avanço. Por Ele, somente por Ele.
Precisamos deixar de ser orgulhosos, deixar de confiar em nós mesmos e confiarmos no Senhor. Precisamos deixar nossa independência para sermos completamente dependentes de Deus. A salvação requer algo muito pesado de nós. Falamos muito da salvação pela graça e, de fato, a salvação é pela graça, mas ela pede algo muito pesado de nós. Para que possamos ser salvos, precisamos justamente reconhecer que não somos nada, que somos pecadores e que não temos nada de bom a oferecer. E isso é pesado, isso é complicado, isso é difícil. Mas Deus nos oferece a redenção. A carta à Laodiceia é uma carta pesada, como eu falei, mas ela termina com uma linda promessa. Os últimos versos da carta dizem assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Olha o que Cristo está dizendo, Ele está batendo a porta do nosso coração. A boa notícia é que existe tempo ainda para a graça, para o arrependimento. Cristo hoje está batendo a porta do seu coração e Ele quer entrar aí, quer arrumar tudo, quer consertar tudo, quer consertar a sua vida. E Ele diz que aquele então que vencer, não aquele que vencer necessariamente algum tipo de pecado, mas aquele que vencer ao seu próprio ego, aquele que vencer a si mesmo, aquele que escolher depender de Deus e confiar completamente em Deus. Este é o vencedor. Nós não vencemos porque somos fortes, nós vencemos porque Cristo venceu, ou seja, nós vencemos na vitória de Cristo. A vitória não é nossa, a vitória é dele. E é nele que somos vencedores, aquele que vencer em Cristo, porque venceu a si mesmo, porque negou-se a si mesmo para seguir a Cristo, este sentará no trono com o Pai. A situação pode ser um pouco complicada nesta igreja, mas existem os vencedores. E você, meu amigo, é chamado para ser o vencedor hoje. Por isso, eu te convido a confiar inteiramente em Deus, a abrir mão de tudo para viver com o Senhor. A verdade é que Ele é tudo para nós. Nós não temos nada, mas a boa notícia é que Ele é tudo. E ao ouvir essa música que diz justamente isso agora, para quem nada tem, Cristo tudo é. Que isso fale fundo ao seu coração e que você escolha viver uma vida dependendo de Deus todos os dias, em todos os momentos. Ouça essa música, deixe o Espírito falar a você agora, deixe o Espírito tocar o seu coração. Hoje se ouvir, diz a sua voz, não endureças vosso coração. Estas são palavras do Espírito de Deus, que outra vez você ouviu. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos
ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de suas mãos. Mas qual será sua decisão pra toda culpa e dor? Jesus tem a cura para quem quer viver. Ele é o pão pra qualquer sofrer da alma. Ele traz a paz pra quem nada tem. Jesus Cristo é tudo pra toda culpa e dor. Jesus tem a cura para quem quer viver. Ele é o pão pra qualquer sofrer da alma. Ele traz a paz quem nada tem. Jesus Cristo é tudo pra quem quer viver. Ele é o pão da vida pra quem quer viver. Ele é o pão. Jesus é tudo para nós. Deixe suas boas obras. Deixe seu excesso de confiança. Deixe seu ego. Esvazie-se para entender que Cristo é tudo e nele está a nossa salvação. Eu quero te convidar a orar e a colocar a sua vida nas mãos do Senhor. Bom Pai, nós te agradecemos porque o Senhor teve a iniciativa da salvação e porque o Senhor se ofereceu como o pão da vida, como a água da vida. O Senhor se ofereceu como o sacrifício pelos nossos pecados. De fato, o Senhor é tudo para nós. De fato, em Ti e apenas em Ti temos salvação, temos segurança. Mas o pecado, nosso orgulho, nos leva muitas vezes a deixar de confiar em Ti para confiarmos mais em nós mesmos. Não permita que isso aconteça, Senhor. Esvazia-nos, tira todo o orgulho, tira toda a confiança, tira toda a autossuficiência de nós, para que possamos confiar apenas em Ti. Que apenas o Senhor seja o alvo da nossa fé, da nossa confiança, Pai. Te pedimos que nos salve de nós mesmos e assim nos leve para o céu, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana com a bênção e a paz do Senhor. Semana que vem, estamos juntos mais uma vez. Um grande abraço e fiquem com Deus. Chegamos ao fim de mais uma transmissão. Agradecemos a você que esteve conosco de forma online. Para conferir nossas próximas programações, é só nos seguir nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Um abraço e até a próxima!